Eu queria mostrar aqui também o discurso do Lula no G7, que eu acho que ajudou a irritar o Trump. Que fica o recado, ele está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Olha só, isso aqui foi o Lula também. Nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que estão fazendo? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos. Agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que isso aconteça em outros países, o que já aconteceu em Gaza recentemente. Ou seja, eu não esqueço nunca, meus amigos e minhas amigas, que em dezembro de 2002 eu já tinha sido eleito presidente da República do Brasil e o presidente Bush me convidou para ir a Washington para conversar com ele. Eu não tinha assumido a presidência ainda. E ele queria que eu fosse participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele, mas presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu nunca fui no Iraque. Por que fazer guerra com ele? Por que destruir para reconstruir? Porque na época me ofereceram, se você participar da guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Mas por que eu vou destruir para reconstruir? Se está construído, deixa o que está construído. Eu disse para ele, presidente, puxa, eu não participo da guerra do Irã. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E essa guerra eu vou vencer. E venci a guerra. Em 2014 acabamos com a fome no Brasil. Hoje, quando eu votei a presidência da República, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio. Nós outra vez tiramos 33 milhões de pessoas da fome. Essa guerra que nós temos que fazer para acabar com a fome na África, na América Latina, acabar com o analfabetismo, acabar com a falta de energia elétrica, é essa guerra que nós temos que fazer. Por isso me perdoe, querida vice-presidenta, eu não poderia deixar de falar isso, porque nós estamos perdendo o direito de nos indignarmos. Estamos perdendo o direito. Vocês acham que eu quero guerra contra alguém? Eu não quero guerra com ninguém. Nem com a menor ilha do mundo, nem com a menor do mundo, e muito menos com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Eu quero argumentar. Eu quero construir narrativas. Porque somente com narrativas é que a gente vai dizer e a gente vai construir um mundo para que os nossos filhos, nossos netos possam acreditar que valeu a pena a gente ser governo do país que a gente nasceu. Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência.
Nós não podemos permitir que alguém possa se intrometer e ferir a integridade territorial de cada país. O que nós estamos assistindo no mundo é a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo a guerra. E quando é que a gente vai tomar uma atitude para não permitir, sabe, que os países mais poderosos se achem dono dos países mais frágeis? Quando é que a ONU vai convocar uma reunião extraordinária para que a gente decida qual é o papel dos membros do Conselho de Segurança? Por que não se renova? Por que não se coloca mais países representando o Conselho de Segurança da ONU? Eu estou, como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Onde é que nós vamos dizer que isso não é normal? Onde é que nós vamos dizer, sabe, que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver? O que constrói uma guerra? A não ser mortos e destruição. E quando é que nós vamos reagir? Eu queria dizer para vocês que em 2010, eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, para convencer o governo do Irã de que ele não poderia enriquecer urânio para fazer armas nucleares. E fui dizer para a autoridade no Irã, ao Khamenei e ao Ahmadinejad, de que a gente aceitaria que eles enriquecessem urânio na proporção que o Brasil enriquece urânio para fins pacíficos, para fins científicos. Fizemos um acordo. Esse acordo, quando foi publicado, ao invés dos países europeus e dos Estados Unidos aceitarem o acordo, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. E é muito engraçado, isso já foi publicado na imprensa, não é segredo para ninguém. Eu tinha recebido uma carta do companheiro Obama, dizendo que se o Ahmadinejad concordasse com aquele acordo, estava tudo certo. Pois nós fizemos a Ahmadinejad assinar o acordo tal qual estava a carta do Obama. Para minha surpresa, quando foi publicado o acordo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio. Depois de alguns anos, foram fazer um outro acordo pior do que aquele que a gente tinha feito. E agora se invadiu o Irã a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Onde elas estão? Quem achou? Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras, em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição. Cacetada, né? Histórico, né? Isso é discurso histórico. É isso aí. Pela primeira vez, assim, um líder latino-americano chega a esse ponto de dar um sabão mesmo nos interesses do Império Americano lá em pleno G7. É histórico mesmo. É histórico. No mesmo nível daquele famoso discurso do Che Guevara na ONU. Exatamente. Exatamente. É discurso histórico. O Lula ele chamou todo mundo de tudo aquilo que deveria chamar, ou seja, ele cita nomes, ele não economiza adjetivos e ele não mente em momento algum. Essas são as principais características do discurso. Ele cita o Trump, ele cita o Obama, tá? Ele cita os países envolvidos, ele cita os acordos que foram propostos e ele cita as mentiras que fizeram
para não atender a nada do que foi pedido e justificar o injustificável a partir da guerra, ou seja, é a indústria da guerra, independentemente de qualquer coisa, é sempre criar as contendas, como alguns gostam de chamar, né, internacionais, para de alguma forma abalar as estruturas e continuar mantendo a economia dessa própria guerra de uma forma genocida, de uma forma fascista. Dane-se o resto, dane-se quem vai morrer, dane-se os inocentes. E o mais interessante de tudo é que nós temos uma extrema-direita no Brasil que apoia aquilo que Trump faz, aquilo que Netanyahu faz, e acha que isso que Lula está fazendo é um absurdo porque está batendo de frente com os Estados Unidos. Ou seja, quando Lula pergunta até quando nós vamos entender que não podemos nos meter nos outros países e fazer guerra, é justamente o que a extrema-direita brasileira quer, fazer guerra, se meter nos outros países e ficar à disposição dos Estados Unidos. Quando o Trump diz que a situação ficou difícil, que o Brasil é um país politicamente difícil, é interessante que tudo isso acontece depois daquela famosa reunião de Paulo Figueiredo, Flávio Eduardo com os Estados Unidos. O que chega de informação muda completamente a postura do Trump, muda o discurso e nada aconteceu diferentemente do que falou o deputado André Janones. Nada aconteceu depois da ida da cúpula das lideranças partidárias da frente de esquerda, que foi o Uxai de Santa Catarina, foi o Campos, foi a Fegali e foi o Janones, que foram imediatamente após o retorno do Flávio Bolsonaro, foram para lá para denunciar as mentiras do bolsonarismo dos Estados Unidos. E o Janones disse que ficou ruim para o Flávio, porque a gente veio aqui e contou toda a verdade. Não aconteceu absolutamente nada depois da ida dos líderes partidários de esquerda. O que se manteve como discurso foram as mentiras construídas pelos bolsonaristas, que agora está mais do que claro, né? Chega de qualquer tipo de narrativa hipócrita, mentirosa, de química, disso, daquilo, daquele outro. Os Estados Unidos está aí para tentar aumentar o seu domínio do seu hemisfério ocidental, do seu corolário Trump, da sua doutrina Monroe, do seu quintal, porque é isso que eles querem, de todas as formas, dominar tudo e ainda fazer a toque de caixa, porque em novembro tem as eleições de meio de mandato, né? Então eles não vão perder tempo, a situação ela é crítica, ela é perigosa, mas o Lula faz um discurso histórico, repito, no sentido de que vai para os anais da história, vai para os livros de história, não tenho a menor dúvida. Quando a gente pega, por exemplo, uma obra fantástica do Lira Neto, que analisa os discursos de Getúlio Vargas, eu já penso futuramente uma obra com os discursos de Lula, esse aí não ficaria de fora de jeito nenhum. Perfeito, concordo plenamente. É isso aí.